Podemos compreender um pouco essa crise das famílias, vendo alguns teóricos e como que isso interfere no cotidiano. Daria para fazer essa relação, quer dizer, entre teóricos que as pessoas do cotidiano não têm relação, não conhecem, não leem, mas interfere e destrói famílias. Vamos começar um pouco rápido com alguns teóricos. Depois eu vou jogar para um caso clínico e aí você vai ver a relação. Veja que o Marcuse ele vai atacar veementemente, né, todas as teorias, algumas teorias freudianas das pulsões. Nós já estamos falando de Freud, mas veja, Marcuse, que está lá na escola de Frankfurt, ele começa a ter uma ideia original. Olha, um gênio, né? E o pior que ele era mesmo, mas a destruição. Ele afirmava que existia uma certa inconsistência da consciência para o inconsciente, da personalidade adulta para experiências infantis, do ego para o id, do indivíduo para o gênero. Veja, ao infantilizar o libido, e assim Freud fez, ele acabou criando um conceito de materialismo da satisfação. Presta atenção, materialismo da satisfação. A satisfação está na matéria, houve impregnação, quer dizer, isso é uma ideia que se opõe frontalmente às ideias espiritualistas. Ele vai se opor. Isso não precisa ser um gênio para entender que houve essa deformidade. Então, essa materialização da satisfação. E ali, Marcuse, Erich Fromm, e o Marcuse vai reexaminar, por exemplo, o complexo de Édipo, que o Erich Fromm havia meio que censurado, duramente, inclusive, nos primeiros tempos do IS da escola de Frankfurt. Ele falou, não, aqui não. E aí, em Eros e Civilização, Marcuse mencionou ali o complexo de Édipo com pouca frequência, mas por causa dessa pressão. Mas lembra de novo, ele vai focando no conceito materialista da satisfação. Isso vai tirando do indivíduo a noção de saltos maiores, de que às vezes você precisa se sacrificar. Isso é algo em si muito bom, algo que vamos compreender um pouquinho dentro da virtude, mas para Freud, o desejo edipiano não seria um mero protesto, não seria uma mera reclamação contra a separação da mãe ou a liberdade dolorosa, alienada, não. Seria uma satisfação sexual ou uma satisfação carencial pela mãe. Mas veja, em essência, nós estamos falando do conceito de materialismo ou materialista da satisfação. A satisfação vai prover da matéria. E aí, o problema que é interessante é que depois, mais tarde, o Marcuse vai argumentando e vai fazendo uma pulsão em períodos que ele vai chamar de metapsicologia de Freud. Mas veja, essa pulsão de morte ou thanatos, isso é importantíssimo compreender. Como é que lá na escola de Frankfurt, essa pulsão para a morte. E aí eu vou perguntar para você, como é que você vê hoje as pessoas agindo? Não daria facilmente para compreender que as pessoas, consciente ou não de quem os está conduzindo, as pessoas estão com ações autodestrutivas ou uma pulsão para a morte, ou comportamentos suicidas, ou um esvaziamento do indivíduo.
Veja que a noção lá de Freud, quando ele fala de Thanatos, Marcuse também, Adorno, Hockenheim também, ele vai unir duas criaturas complicadas. Ele vai unir ali Freud e Marx. Satisfação do materialismo, certo? Satisfação do materialismo, conceito da satisfação do materialismo. Veja que essa pulsão da morte é representação simbólica da sensibilidade de Freud para a famosa profundeza do impulso destrutivo da sociedade moderna. Ela vai se organizando. Mas como que, por exemplo, isso vai destruir ou vai permitir uma catástrofe do hoje? Por que catástrofe? Porque o destruir, a pulsão, ela meio que foi substituindo uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, que a família, né? A família tem uma organização, tem uma organização para se perpetuar. Chega, obviamente, a pensar assim, mas eu estou pensando quase de forma maquiavelista, né? O máximo da eficiência de homens que requer ali um poder intelectual, e como tal, eles destilam isso em teorias, por exemplo, na teoria freudiana, que onde o reino é do prazer, o reino é do desejo. Só que esse conceito não coaduna com família. Não coadunam. Ela vai desvincular o indivíduo da noção do sacrifício, da noção de que precisa ter alguns pré-requisitos importantes do indivíduo para que essa estrutura se fortaleça, que essa estrutura familiar se torne algo denso. Ela obrigatoriamente, o indivíduo tem que sair da satisfação materialista, que já foi gestada ali na escola de Frankfurt, foi potencializada, foi ordenada. Ali houve uma organização de um conjunto de ideias, mas ali nasce a ideia do feminismo, nasce um conjunto de ideias que hoje eles não escondem mais, eles não têm essa vergonha mais. O objetivo escancarado é destruir. Então, quando eu vejo uma família, você tem que fazer uma terapia familiar e você tem que reorganizá-la, você tem que se valer de certos conceitos, e esses conceitos da escola de Frankfurt, eles são conceitos muito beligerantes, muito destruidor. Eles não têm a noção de sacrifício, há uma elevação da matéria e do desejo. Por isso que eles uniram ali o Marx e o Freud. Então, ali o homem é um ser sozinho, universal, que conta sozinho as suas realidades. Mas diferente da noção real da família, do indivíduo que se compromete, que se sacrifica para que as próximas gerações sejam mais elevadas intelectualmente e espiritualmente. O espírito ali pode ser a alma, pode ser o intelecto, mas não vai ser indivíduos tão fracos, tão desprovidos de ferramentas para a luta. A fraqueza é essa, nem foi dado ao direito deles, dessa geração nova e das famílias, de compreender essa grandeza. Então, veja que, embora às vezes você perceba alguma família, outra, isso tem aumentado muito, se separando, ou os papéis ali não estão tão uno, veja que tem ideias muito densas por trás, mesmo que você não os veja.
mas essas ideias te vê, te vê e te pegam. E se pegam, o que acontece em você? Você perde uma finalidade existencial. O ato teleológico quer dizer algo que tem uma finalidade. Se você não tem uma finalidade, se você não tem um objetivo, você fica um indivíduo solto, perdido, apático, sem motivos para lutar. Esse é o que está imperando hoje. Hoje é essa forma de ser que adentrou nas residências. Temos reversões, temos antídotos, e nós vamos descrevê-los, mas saber primeiro quem adentrou o nosso recinto sem nenhum convite, não foi convidado a essas ideias, mas elas entraram e destruíram. Se você saber quem que estava puxando ali o conteúdo dos seus pensamentos, as suas crenças, as suas ideias, aquilo que te motiva, aquilo de mais profundo tem em você, ao ponto de alguns desprezarem o conceito de família. Então, nós estamos numa crise, e todo período de crise é período de... é um período muito propenso para nos levantarmos, muito propenso à luta. Então, nós vamos nos armar, primeiro, de conceitos, vamos compreender, porque um indivíduo que fala que eu necessito pensar em mim mesmo, não, eu sou o primeiro, eu necessito de liberdade, eu não sou um escravo ou uma escrava, não tem noção que realmente essa pessoa está reproduzindo ideias que já foram colocadas e circuladas. Então, é algo que está se avolumando demais no consultório. E o consultório é uma amostra da realidade. Então, esses mais de 20 anos, o que eu vejo são amostras, o que está acontecendo, o que está pulverizando. Então, vamos continuar, né? Que é um assunto muito desafiador e que realmente, compreendendo ele, a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Isso é a essência. Veja, isso é um sentido existencial, tem um porquê disso. Então, continuaremos. Um abraço.